Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pelo canal 19 da NET, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. E hoje está comigo já pela segunda ou terceira vez um amigo muito querido chamado Adrion Paim. Adrion, muito obrigado por ter aceito meu convite para sentar nessa cadeira aí, para a gente, aliás, tratar sobre um assunto de suma importância. Nós vamos falar sobre depressão. Depressão na visão espírita. Adrion, agora oficialmente, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito meu convite para a gente bater um papo sobre esse assunto, sobre esse tema muito importante nos tempos em que estamos vivendo. Muito obrigado, Jader. Muito obrigado aos que nos assistem. É uma honra, é um prazer, uma alegria e é sempre bom, é sempre maravilhoso a gente poder ser útil. Inclusive isso faz parte do tema, né? Uma das formas do depressivo, né, ou quem passa por essa dificuldade sair dessa, digamos assim, o melhor caminho é o labor e o amor, né? Então, trabalhando, amando, sendo útil, o último recurso e o que a espiritualidade superior não faz questão é o da dor, né? Que é um arquétipo, um condicionamento que a gente traz de outras vidas, enfim. Depois a gente entra melhor nessas questões. Já que o nosso assunto é depressão, eu te pediria que tu desse uma rápida pincelada. O que é depressão? Fundamentalmente para aquelas pessoas que talvez tenham percebido em si alguma coisa diferente que esteja acontecendo. A gente poderia conceituar tecnicamente a depressão, defini-la, mas uma coisa muito importante, Jader, aqui é como o depressivo costuma se sentir. Mas vamos definir a depressão, né? Como tu colocaste. A palavra depressão é da solegina do latim deprimere, que significa apertar firmemente para baixo. Ou seja, é uma característica do depressivo, no depressivo, uma queda de tônus de vitalidade, né? Há uma forte queda de vitalidade. Como o depressivo se sente, né? Normalmente, isso quase 100% dos relatos que a gente tem em atendimento fraterno, na clínica, né? O depressivo ele passa pela tristeza, pelo desânimo, pelo sentimento de desamparo, de desamor, de abandono, de raiva, irritação, desânimo, insônia, inapetência, que é um sintoma mais físico,
a baixa autoestima, o sentimento de menos-valia, de desvalor pessoal. Mas o que caracteriza mesmo o depressivo é a vontade de sumir. E não só o depressivo, muitas vezes quando a gente passa por episódios, por depressões episódicas, né? Momentos de depressão episódicas, a gente costuma ouvir a pessoa dizendo: hoje eu estou naqueles dias assim que eu gostaria de me sumir, sim, gostaria exatamente. de desaparecer. Isso, de certa forma, é um eufemismo, né? A gente sabe que o eufemismo é uma forma mais branda de anunciar algo que é mais grave, né? Eu chego para ti e digo assim: Jader, o teu pai, em vez de chegar para ti e dizer assim: Jader, o teu pai morreu. Certo. Eu chego e digo assim: Jader, olha, meu amigo, o teu pai, ele não passou bem e ele foi dessa para melhor. Ele está numa condição melhor agora, ele foi para o andar de cima, etc. Mas, na verdade, essa vontade de sumir é um eufemismo para querer dizer que a pessoa ela sente vontade de acabar com a própria vida, ela sente vontade de desistir de viver. No fundo, ela quer deixar de existir. Ela não quer mais sentir aquela dor, aquele sofrimento, aquela angústia, aquela frustração. Ela quer deixar de existir. Na maioria das vezes, infelizmente, ela não sabe que ela, tirando a própria vida, ela vai continuar existindo e a situação tenderá a piorar. Tirando a própria vida, chegando ao outro lado, a situação é muito pior do que a que ela vivia aqui, é isso que tu quer dizer? Isso, mas o sentimento que predomina em quase 100%, para não dizer 100%, é essa vontade de sumir, de desaparecer, de deixar de existir. Esses são os principais, digamos, sintomas. Esse seria o sentimento predominante. Né? Os sintomas, eles são variados, né? Uma queda de rendimento profissional, a afetividade é muito comprometida, a pessoa ela acaba se isolando, se ela puder ela não fica nem no quarto dela em cima da cama, ela vai para baixo da cama, ela tende a fugir do convívio. Adrião, tem muitas pessoas, eu não vou dizer muitas, mas tem pessoas que assistem o programa e que enviam questionamentos para o programa em que tu percebe, no caso eu percebo, né, que estão enfrentando, de certa forma, um quadro, não sei se inicial de depressão ou já estão depressivas. Tu indica para essas pessoas que estão assistindo agora o Adrião falando, algum livro espírita em que elas possam tomar conhecimento com vários assuntos sobre o momento que elas estão enfrentando? Indicaria, sim. Inclusive, algumas dessas obras eu me baseei para o material de hoje. Certo. Um escritor muito fértil nessa área é o Isaías Claro. Ele tem algumas obras muito bacanas. Isso. A própria série psicológica da Joana de Ângeles, através do Divaldo. Esse livro que eu relatei aqui, a gente vai citar ele mais adiante. Certo. Triunfo Pessoal. Esse é da Joana? Da Joana de Ângeles, através do Divaldo. Tem um capítulo especial em que ele fala de depressão, em que ela fala sobre a depressão, que é o capítulo 6, que fala de transtornos profundos. Então ela fala de depressão, ela fala de esquizofrenia, ela fala do TOC, né, do transtorno obsessivo compulsivo. E aborda de uma forma com muita propriedade, né, inclusive.
Inclusive, nas definições de depressão, aqui entra questões de física quântica, o que é muito interessante, né? Também. A depressão, ela é um transtorno mental que se caracteriza por uma tristeza persistente. Certo. Né? Ela é classificada aí segundo o manual de diagnóstico e de transtornos mentais na área da psiquiatria, que faz parte da Associação Americana de Psiquiatria, como ela é dividida ali. Tem a depressão, que é a mais clássica, a mais conhecida, a depressão maior, que os profissionais de saúde mental colocam um prazo de 2 semanas em que essa tristeza profunda, como uma condição de normalidade, máximo de 2 semanas. Certo. A Joana de Ângeles coloca de 6 a 8 semanas. Até 6 a 8 ficaria numa questão de normalidade, dependendo das causas que levariam a essa pessoa a passar por esse processo de depressão. Seja a depressão maior, que duraria um pouco menos, os sintomas são mais agudos, digamos assim, ou seja, derruba mais a criatura. Ou seja, o caso da depressão, o processo de depressão persistente, né? O transtorno depressivo persistente, que duraria cerca de 2 anos, mas seria de uma forma mais suave. Me permite te fazer uma pergunta seguinte. A depressão, eu vou fazer a pergunta e se tu não entendeu, eu explico. Tá. A depressão espiritualmente falando, ela é causa ou é efeito? Não sei se tu entendeu. Eu vou tentar explicar para o nosso telespectador a minha pergunta. Tudo que nós fizemos nesta vida que são fundamentais para o nosso viver, né? Normalmente é efeito, né? de coisas que nós fizemos no nosso passado. A depressão, por isso, ela é causa de um passado, ou ela é deste mundo aqui. Ou seja, no nosso planejamento reencarnatório estava previsto uma depressão ou não estava previsto? Ela aconteceu por uma série de motivos. Boa, Jader, boa. A depressão, eu diria que ela está mais para uma consequência do que para uma causa. Ela pode ser causa, sim, de uma série de inconvenientes pelos quais quem vive, digamos, possa passar. Mas normalmente ela é consequência. É consequência. E a gente pode entrar depois mais profundamente nesse Perfeitamente. aspecto. Adrião, depois do intervalo, então, porque agora nós vamos fazer um intervalinho de 45 segundos, não mais do que isso, certo? Okay. E dizendo isso, estou encerrando o primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Como eu disse para o Adrião aqui, nosso intervalo é apenas 45 segundos, se tanto, e a gente já volta. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Programa Palavra Espírita.
Apoio cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Silvio Joalheiro e Ótica Silvio Joalheiro, eu já disse, e Odontologia Lauda. Eu estou batendo um papo hoje com o Adrião Paim sobre um assunto extremamente importante para quem está chegando agora, sobre depressão. Adrião, para tudo nessa vida existe uma causa, né? Principalmente, como eu disse antes, no primeiro bloco, no final, para as coisas importantes da nossa vida. E poderia citar, falar a respeito das raízes psicológicas da depressão? Bom, Jader, a gente se baseou como na ótica espírita, né? A gente se baseou muito, principalmente na Joana de Ângeles, e tem um livro, como tu me perguntaste antes, né? Chamado Triunfo Pessoal, em que ela cita como causa, como raiz psicológica, a insatisfação consigo mesmo não solucionada. Insatisfação consigo mesmo não solucionada. Há outros autores, isso que fazem coro com a Joana nesse sentido, inclusive definindo a depressão como uma espécie de intimação da providência divina, das leis da vida, convocando a criatura, convocando a alma a transformações, a mudanças inadiáveis, impostergáveis, urgentes. Em que aspectos, por exemplo? Ou seja, e aí exige de nós que temos um familiar depressivo, um amigo depressivo, ou convivemos com algum depressivo, não chutar, que nem diz um amigo meu espírita, chutando a canela, né? Da criatura. Certo. Convém tato, convém... Quando a gente põe em amorosidade, quando a gente quer o bem da pessoa, a gente vai saber como chegar nela. Sim. Mas como a gente é espírita e a gente estuda isso, e os espíritos nos trazem informação sobre isso, a gente tem que falar dessas coisas. A depressão, ela tem muito a ver com vivências passadas, né? Na maioria dos casos, pegando como gancho essa definição que nós falamos há pouco, uma intimação da providência divina, convocando a alma a transformações inadiáveis. Ou seja, são almas, isso, cada um de nós tem um pouco disso. Quem não teve algum episódio de depressão, ou de tristeza profunda, ou de melancolia? Viciadas, esses são os termos utilizados por espíritos como Joana de Ângeles, Hermância de Foix e outros, em terem os seus caprichos atendidos. Então, é uma espécie de rebeldia da alma, de inconformação crônica consigo mesmo, uma inaceitação da vida como ela é, das coisas como elas são, das pessoas como elas são,
e principalmente uma inconformação com a minha realidade pessoal, íntima. Ou seja, eu não me aceito como eu sou, eu não aceito, eu não trabalho, eu não consigo trabalhar muito bem as frustrações do ato de viver. Então eu lido mal com as frustrações da vida. E o simples fato de estar reencarnado já é uma frustração, de certa forma, porque a gente tem N desafios, a gente tem N enfrentamentos para fazer, para lidar na vida. Perdas, decepções, acidentes, etc, etc, etc. As perdas, elas têm um impacto muito grande na vida da gente. Perda de pessoas amadas, perda de uma posição social, perda de uma condição financeira, uma perda profissional. Elas têm um impacto muito grande. As questões relativas à afetividade, a gente nota muito isso no intercâmbio mediúnico, né, e na literatura espírita. Daria para dizer, sem muito pudor, assim, sem muito medo de errar, que mais de 90% dos problemas pelos quais vive a humanidade, guerras, conflitos, etc., passam, de alguma maneira, por questões relacionadas ao afeto. Desculpa te interromper, Sim. Para te fazer um questionamento que é o seguinte: tudo isso que tu falaste, a pessoa ela não se sente satisfeita por isso, por aquilo, mas isso aí está no subconsciente dela, na alma, digamos assim. Ela traz muitas vezes, isso vem, Jader, muitas vezes, e essa é uma expressão utilizada pela espiritualidade há milênios, nessa viciação de ter os seus caprichos atendidos. E como agora, por exemplo, e chega um momento, como a gente estava dizendo ali, em que a vida, ou as esferas diretivas do planeta e os nossos benfeitores dizem assim: agora está na hora de crescer, está na hora de encarar, está na hora de mudar, né? Então é a vida convocando, a depressão, ela é como uma doença prisão. É uma doença que nos aprisiona em nós mesmos. Ou seja, a gente se torna prisioneiro de nós mesmos. A gente não consegue, quando neste estado, que não é eterno, a gente não consegue ver as possibilidades. Ou seja, a gente foca naquela porta fechada e não vê as outras 99 portas abertas. Não consegue sair daquela imagem. Não consegue sair daquela frustração, daquela contrariedade, daquela decepção, daquela perda que nos impactou, obviamente. E aí tem toda uma questão hormonal, né? Enfim, a serotonina, noradrenalina, dopamina está muito relacionada a essa questão da depressão. Tem muitas causas que envolvem isso. Isso é um conjunto de causas, né, Jader? A gente traz uma tendência, a gente traz núcleos energéticos. Aquela coisa de que está na nossa programação, não necessariamente. Ela não foi programada pela espiritualidade, porque não é do interesse da espiritualidade que, por exemplo, alguém que utilizou a mão para matar, para ferir, não há interesse da espiritualidade que essa criatura nasça sem o braço. Claro, sem dúvida. É muito mais interessante que a criatura nasça com mediunidade
para usar o braço para ajudar os outros, que ela nasça e vá para a área da medicina, fazer cirurgias para salvar vidas, para pintar, para embelezar o mundo, ou seja, a dor é o último recurso e não deve ser buscado, é de caso pensado. A porta da dor não deve ser aberta, e sim a porta do labor e do amor. Ou seja, ninguém nasce para ser infeliz. Na tua programação espiritual, tu vai nascer para ser infeliz, para ser um assassino, para ser... Não, absolutamente. Isso é uma herança que nós trazemos da nossa herança judaico-cristã, né? Que é um assunto para... Mas a gente traz isso, tanto que as crianças, quando nascem, são batizadas, né? Para se limparem do pecado original. Segundo a igreja, a gente tem 3 tipos de pecados. Sim. O original, o venial e o mortal, né? O venial tu vai para o purgatório, o mortal tu vai para o inferno, e o original é o que não foi cometido por nós, foi cometido lá atrás por Adão e Eva, e a gente, quando nasce, tem que ser limpo dele, tem que se limpar dele. Então, isso não faz sentido. Essa coisa da culpa a gente traz como uma herança das nossas múltiplas vivências no catolicismo, e não vai aí uma acusação, porque cumpriu o seu papel, ainda cumpre, tem muita gente bacana, né, envolvida com isso, mas para a gente entender como espíritas, o impacto que isso tem na gente. Ou seja, essa coisa de que Jesus foi bom porque sofreu. Não, ele não foi bom porque sofreu, ele foi bom porque ele era um espírito de uma magnitude incrível, porque ele ensinou como se deve comportar, né, perdoando, amando. O sofrimento foi uma questão contextual, então a gente não deve buscar espontaneamente o sofrimento. Certo. Isso não é bacana, isso não é produtivo para a espiritualidade superior. Deus não faz questão que a gente sofra, Deus faz questão que a gente produza, que a gente ame, trabalhe. Seja feliz, enfim. Seja feliz. Exato. Inclusive, uma das maiores características do depressivo é a perda de prazer em todos os seus aspectos da vida. O depressivo, quando mergulhado nesse contexto da depressão, ele não consegue sentir prazer com nada. Nem lendo um livro, nem assistindo um filme, nem tomando um sorvete, nem convivendo com os amigos, etc. Esse é um aspecto importantíssimo. Depois a gente vai trazer alguns desdobramentos. Adrião, esse assunto é um assunto para um outro programa, inclusive, né? Porque é um assunto muito delicado. Eu espero que as pessoas que porventura estejam assistindo ou tenham assistido esse programa antes, que entendam que a gente não está culpando os depressivos, porque eles não querem ser pessoas depressivas, né? Inclusive, Jader, tu me permite, me perdoa, algo muito importante. O depressivo, a pessoa que está passando por essa vivência, quem está perto e quer ajudá-la, uma das medicações, digamos assim, mais eficazes é fazê-la se sentir amada e importante. Perfeito. Principalmente nos casos de perda, da depressão originada, que teve a sua gênese em perdas. De ente querido. Né? Adrião, a produção me disse que nós temos 30 segundos. 30 segundos. E nesses 30 segundos eu deixo para ti, se tu quiseres deixar alguma mensagem, por favor, fica à vontade. Jader, assim, a gente lembra aqui de algumas recomendações muito bacanas. A gente lembra aqui do
do Milton aqui. Milton Erickson, eu não estava lembrando do segundo nome. O Milton Erickson, ele, para quem não sabe, ele foi um dos pais da psiquiatria. Os estudos dele serviram de base para neurolinguística, tem a hipnose ericksoniana, etc, etc, psiquiatra. O Milton Erickson, ele recomendava visitarmos as parábolas de Jesus para os casos de depressão. O Viktor Frankl, né, ele recomendava encontrar um sentido para viver, um sentido para a vida. O Jung costumava, outro psiquiatra, né, famoso, recomendava ressignificar a própria vida. O próprio Freud, né, ele recomendava a vivência da libido, e não entendamos aí a libido no sentido estritamente sexual, certo. Ou seja, a libido no sentido do prazer de viver. Perfeito. Ou seja, encontrar na vida atividades que lhe deem prazer, ou seja, aquela questão do amor e do labor, né? Fazer algo útil, ser útil a alguém. Se você acha que a tua vida não está sendo útil para você, tenha certeza absoluta que você é importante e é útil para muitas pessoas. Para mim, para o Jader, para muitas pessoas. E com essas palavras do Adrion, infelizmente, estamos encerrando mais um programa Palavra Espírita. Adrion, muito obrigado por ter estado aqui hoje para a gente bater esse papo importantíssimo. Tenho certeza para muitas pessoas, certo? Muito obrigado e quem sabe a gente volta num próximo programa para alongar mais esse papo. E dizendo isso, quero agradecer a você que nos prestigiou e agradecer também aos nossos apoiadores culturais, Drogaria São Francisco, Lar de Joaquina, Ótica Silvio Joalheiro e Odontologia Lauda. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Drogaria São Francisco. Sempre ao lado da comunidade. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Ótica Silvio Joalheiro. Sociedade Espírita, Estudo e Caridade, Lar de Joaquina.